paz do Senhor Jesus, Igreja de Jesus, paz do Senhor Jesus, pastor, nosso querido irmão Cleir, professor da escola bíblica, nosso querido irmão Damásio, nosso querido irmão Natan, os irmãos que são os técnicos de som e de imagem. Hoje, irmãos, nós temos preparado mais um estudo, um ensino da Palavra de Deus a respeito do jejum. Vamos estudar hoje a respeito daquele jejum que agrada a Deus. Então, eu gostaria que você, desde já, compartilhasse essa live, que você indicasse esta live e gravasse para os seus amigos, para os seus vizinhos. E sexta-feira temos culto aqui na igreja, às 19h30, pastor Jadson? Sexta-feira. Então você assista esta live do estudo hoje. Sexta-feira venha no culto, venha servir a Deus juntamente conosco. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus para a sua vida. Paz do Senhor, irmão Cleir. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meus irmãos que estão aqui na operação dos instrumentos de transmissão. Aos meus irmãos que estão na casa agora, recebendo um pouco da palavra do Senhor. Nós hoje vamos abordar este assunto, jejum, porque se Deus nos permitir, talvez poderemos fazer normalmente aquela campanha dos 21 dias, que a igreja faz todo ano, Então, provavelmente, se o Senhor nos permitir, nós estaremos fazendo essa campanha, normalmente a campanha dos 21 dias de oração na igreja. E nós vamos tratar do jejum nos seus objetivos e o jejum que de fato agrada ao Senhor. Porque muitas das vezes nós oferecemos um jejum ao Senhor dentro dos nossos interesses. E diversas vezes não temos resposta. Então nós vamos detalhar um pouquinho sobre isso. Mas antes de nós entrarmos, vamos orar ao nosso Deus. Soberano, santo e eterno Deus, nós só temos a te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado por ter nos permitido mais um dia ver as grandezas das tuas mãos. Meu Senhor, te agradeço pela tua presença em nossa vida, pela sabedoria nos concedido, pela capacidade de termos de transmitir a tua palavra e também de entendermos e compreendermos a tua palavra. Esteja conosco neste momento para honras e glória do nome de Jesus. Amém? Então, como eu estava dizendo, nós vamos tratar deste assunto com um único objetivo: entender o que é um jejum, como jejumar, o porquê jejumar. Porque se nós depararmos com isso, esta prática de jejum não é coisa nova, não. Ela é remota, ela vem lá dos tempos antigos. Desde talvez nos tempos de Abraão, a Bíblia não relata sobre isso. Mas depois nós encontramos Davi jejuando. Nós vamos encontrar muitos outros na Bíblia, o jejum. Então, é uma prática na vida cristã necessária, porque se não fosse necessária, a palavra não traria isso. Nós não encontraríamos isso na Bíblia. E nós começamos dizendo assim: em certa ocasião, perguntaram a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? A primeira coisa que nós encontramos nesta passagem bíblica é o seguinte: eu estou me importando com os outros e não comigo mesmo. É a primeira coisa. Olha, os discípulos dele não jejuam. Mas lá, o de João jejua. E os dos fariseus e os dele não. Ou seja, estavam de olho nos discípulos de Jesus, esquecendo da vida deles. E quem estava perguntando isso certamente não jejuava também, Certamente, para fazer uma coisa dessa, porque o crente que cuida da vida dos outros esquece da dele. Pode ter certeza, o crente
E é fácil de você encontrar o crente que cuida da vida dele. Ele tem lapsos de santarrão. Toda hora. Ele demonstra coisas que às vezes não está dentro da ideia. Então, esta pergunta fizeram a Jesus. E Jesus dá a resposta. Podem, porventura, os filhos da boda jejuar enquanto está com eles o esposo? Naquele momento, quem se santificava pelos discípulos era Jesus. E eles eram santificados pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus. Jesus estava ali, tanto é que a multidão não iam até Jesus por causa dos discípulos, não. Era por causa de Jesus. Era ele que era a figura principal, como é até nos dias de hoje. Mas naquele momento, os discípulos não precisavam jejuar. E Jesus então deixa bem claro, eles não precisam porque eu estou aqui. Então quer dizer que se nós estamos com Jesus, também não precisamos jejuar? Ali no caso, eles tinham a presença física de Jesus. Física, exatamente. Ali era a presença física. Hoje, nós não temos essa presença física. E essa presença espiritual, e a parte espiritual precisa ser santificada cada vez mais. E uma das formas de santificação da vida espiritual é o jejum. Olha aí, ó. Ele deixa bem claro a necessidade do jejum. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ora, todos nós sabemos, Jesus foi assunto ao céu, né? O Lucas relata isso no livro de Atos, o momento de Jesus ser assunto ao céu. Então, a partir daquele momento, todo cristão tem necessidade de jejuar. Irmão Clay, antes eles não precisavam, eles não tinham necessidade de jejum, porque eles tinham a presença física de Jesus. Mas agora, Jesus dizendo que assim que Jesus fosse tirado do meio deles, eles teriam já uma necessidade. Eles precisavam jejuar. Precisavam, por quê? O jejum ele tem uma coisa singular. O jejum caracteriza humildade. Porque é só quando nós olhamos a Bíblia, todas as vezes que se falam em jejum, é por meio de humildade. Isso nós vamos encontrar o caso dos ninivitas com Jonas, o caso de Acabe com o Senhor, porque todos nós sabemos da vida de Acabe que é uma vida tremendamente fora do normal, né? O cara seguia Jezabel, mas chegou uma hora que ele jejuou. E o Senhor fala então para Elias, está vendo como ele se humilha diante de mim? Ele era acompanhado de um quebrantamento, né? De um quebrantamento. O jejum é um quebrantamento espiritual. Mas só que hoje esse jejum ele está sendo levado muito para o objetivo físico, pessoal. Eu vou jejuar pela minha casa, porque eu quero uma casa, eu vou jejuar porque eu quero isso, eu vou jejuar porque eu quero aquilo. E a parte principal do jejum tem sido esquecida, que é humilhar-se perante do Senhor para que o Senhor reconheça isso. Irmão Cleide, hoje seria um dia propício, um tempo propício para o jejum. Por quê? Porque nós estamos passando por problemas políticos, estamos passando por problemas de saúde pública, né? Exato. E a gente vê em várias passagens bíblicas que no momento difícil, assim, nos momentos de crise entre as nações, eles jejuaram. É o caso de Nínive que o senhor falou, porque Deus tinha uma palavra para aquele povo, mas aquele povo se arrependeu, se humilhou e jejuou. E aquilo quebrantou o coração de Deus e mudou a sentença deles, temporária. Até a gente encontra uma passagem bíblica que diz assim, quando eu disser que vou fazer algo para uma nação e ela se arrepender dos seus pecados, eu retiro
aquilo que eu disse que ia fazer. Mas esse arrepender-se do pecado, geralmente era seguido de um jejum. Como o senhor disse, nós estamos vivendo um dia em que haveria necessidade, olha, nós vimos isso. Prefeitos de Campo Grande, o presidente da República, alguns governadores, convocando os cristãos para que jejuassem em favor do Brasil. Não apenas os cristãos, convocando a nação. E uma coisa que nunca aconteceu, porque eu acredito que eles nunca enxergaram tal necessidade. Porque hoje a situação é desesperadora para alguns estados, alguns países, e as pessoas não têm aonde recorrer, a não ser Deus, né? Porque é algo que precisa da misericórdia de Deus, né? A gente vive um período que as pessoas estão morrendo aos montes, e a gente precisa apelar para o coração de Deus. E isso as autoridades estão vendo isso aí. Coisa que eles não viam, que eles não conseguiam enxergar isso aí. De jeito nenhum. Eles não tinham aquilo que Isaías diz, vendo não verão, ouvindo não entenderão. Não é isso? Então, é o que está acontecendo. Não vamos nem entrar em mérito de questão, porque houve um aproveitamento em cima disso, né? A gente está acompanhando isso daí. Mas por que o jejum de todos não houve uma resposta, ou seja, assim, de Deus fazer o que fez com Davi, por exemplo? Acabou. Davi jejuou 7 dias pelo filho. E não adiantou nada aquele jejum. Por quê? Deus já havia dado a sentença para aquela criança por meio do profeta Natan. Deus já havia dado a sentença. E Davi ainda foi lá, 7 dias, e disse, não adianta, não vou mudar, não, porque a sentença já foi dada. Assim é o que nós estamos passando hoje. O cálice da ira de Deus já se derramou sobre as nações. E vai ser na hora dele, no momento dele, que ele vai mandar retirar tudo isso. Ele vai levantar quem ele quiser para fazer isso. Mas, vamos dizer assim, mas nós jejuamos e não aconteceu nada. Sim, nós jejuamos e não aconteceu nada, porque não estávamos no propósito do Senhor. Eu preciso entender o jejum dessa forma. Eu preciso ter um propósito definido. E o meu propósito precisa estar dentro da vontade de Deus. Porque se ele não estiver dentro da vontade do Senhor, não vai adiantar nada. Ora, vamos pensar aqui. Vou oferecer 30 dias de jejum para que Deus mata fulano. Ei, aí que absurdo uma coisa dessa. Você vai fazer um jejum de tolo. Porque isso é uma coisa que não entendeu? Mas foi isso que fizeram as pessoas na época do apóstolo Paulo. Né? Eles fizeram um jejum, eles fizeram um propósito de não comer enquanto eles não tirassem a vida de Paulo. 40 deles, né? 40 fariseus. Então, o jejum precisa de um propósito. Vamos ver aí. O jejum é aquilo que o salmista diz. Quando chorei e castiguei com jejum a minha alma. Ou seja, quando ele pegou, eu estou muito soberbo, vamos dizer assim. Eu estou muito soberbo, está na hora de eu me dar uma humilhada. Então ele diz, eu chorei e castiguei com jejum a minha alma. O jejum vai provar que eu não sou nada diante do Senhor. Por quê? Ele vai fazer com que eu me humilhe. Espera, Senhor, olha, o que Jó faz diante de Deus? Tu criou tudo, tu fizeste tudo, agora tu me tomou na tua mão e a mão do Todo-Poderoso está sobre mim, pesando sobre mim. Então o salmista Davi castiga a alma dele com jejum. Aí ele coloca assim, isto se me tornou em afrontas. Por quê? Por que o salmista Davi diz isso daí?
isto me se tornou em afronta? Porque Jesus deixa bem claro quando fala assim, olha, quando vocês jejuarem, vocês não fazem como os fariseus, que baixam a cabeça, se mostram contriste, não sei o quê, porque eles estão jejuando para mostrar-se aos homens. Foi exatamente isso que o salmista diz. Isso se me tornou em afrontas. Por quê? O rei está jejuando, o rei está jejuando, o rei está jejuando. Todo mundo apontando o dedo para o rei. Entendeu? Então o jejum ele tem que castigar a alma de uma forma que você não demonstre para ninguém. Por dentro, você está remoendo aquilo que você não quer. Espera aí, porque nós somos muito espertos em nos justificarmos. Nós somos muito prontos a nos justificarmos. Não, eu estou certo, eu sou certo, essas coisas todinha. No entanto, ele chorava por dentro, castigou a alma dele e mesmo assim viram ele naquela situação. Então esse é o jejum. Eu preciso fazer de tudo sem que ninguém perceba. Ninguém precisa saber o horário que eu estou jejuando. Ninguém precisa saber o meu momento de jejum. É eu e o Senhor. É o cristão e o Senhor. E ninguém mais. O jejum, ele faz a pessoa sofrer no corpo, sofrer na alma. Só que ele não pode passar isso para ninguém. Não pode. Né? É algo que é entre ele e Deus. Entre ele e Deus. Ele não pode... O próprio Jesus deixa bem claro que nós acabamos de comentar. Não façam como os fariseus, que demonstram que estão jejuando, baixam a cabeça, ficam tristes. Não. Eu vejo assim, se Jesus fala isso, ele quer dizer assim, continuem alegre, porque vocês estão fazendo algo em benefício de vocês mesmos, né? Então o salmista deixa aí, o que o salmista quis dizer? Ele quis dizer que distanciou de tudo aquilo que era aprazível, tudo aquilo que ele gostava. Chorei e castiguei com jejum a minha alma. Ei, peraí. Ele quis dizer que ele se distanciou de tudo aquilo que ele mais gostava, de tudo que era aprazível para ele. E isso por um período de tempo. Sim, todo jejum tem que ter um período. E um detalhe: o jejum, quanto mais curto, melhor. Quanto mais curto, melhor. Porque, às vezes, a gente oferece aquele jejum longo, quando chega no meio dele assim, você já não está acontecendo nada na sua vida, não está resolvendo em nada, você já começa a pôr em descrédito o teu jejum. Você se afasta de tudo aquilo que você gosta. Tem um filme, esse filme eu não lembro o nome dele agora, eu sei que o protagonista do filme era mentiroso, e ele faz um propósito com ele mesmo, passar um certo período sem mentir. Olha aí, quando ele consegue aquele período que ele passa sem mentir, chega no final, ele reconhece que ele é capaz de dizer somente a verdade. Mas ele fez eu não lembro o nome desse filme. Eu sei que ele consegue passar aquele período que ele se propôs a passar sem mentir. Então, esse afastar de tudo aquilo que é aprazível e de tudo aquilo que nos prejudica. Né? Esse filme é bem 10 desse ponto aí. Então o salmista quis dizer isso. Eu castiguei a minha alma dizendo para ela, agora você vai comer bobó de galinha, malandra. Então era bom o jejum, hein, pastor? Na verdade, no caso, não é só jejum de alimento, né? Não. O jejum é só alimento e água? Não. Olha, se nós fôssemos levar para o sentido da palavra, era de alimento. Por quê? Jejum é abster. Abster-se de algo necessário e prazeroso. Abster do prazeroso, do alimento,
abster-se do prazeroso. Vamos usar esse termo, ficou melhor. O jejum é isso. E nós vamos ver que todas as vezes que falam em jejum na Bíblia, eles falam em jejum de alimento. Eles não falam dos prazeres, não, eles falam do alimento. Até quando nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre o caso de Daniel. Daniel deixa bem claro isso, nós vamos ver mais à frente. Jejuar nada mais é do que abster-se, daquilo que mais gostamos. Abster, você vai simplesmente, a partir de hoje, eu vou passar tantos dias sem, no meu caso, café. Eu não fico sem café. Eu vou ficar 3 dias sem tomar café. No segundo dia eu já estou morrendo de dor de cabeça. É jejum de tolo. Então, Senhor, hoje eu não vou tomar café. O senhor tem que fazer algo que o senhor vai conseguir fazer. Com sacrifício, né? Com sacrifício. Por isso que o jejum, quanto mais curto, mais eficiente. Quanto mais curto, mais eficiente. Porque você vai se abster daquilo que você... teve a história de um... É uma história. Não sei se é história ou história, tá? Mas eu sei que eu ouvi assim. Um pastor fez um compromisso, a mulher dele fazia um bolinho. Todo final de tarde ela fazia um bolinho que era o xodó dele, aquele bolinho. Aí ele queria algo na vida dele e falou assim, eu vou passar 30 dias sem comer aquele bolinho, que minha esposa faz todo final de tarde. Quando chegou no 27º dia, nada tinha acontecido na vida dele. Ele falou, não aconteceu nada, comeu o bolinho. Ele comeu o bolinho. Comeu o bolinho. No outro dia pela manhã, chegou uma irmã na frente dele e falou assim, pastor, eu vim falar para o senhor que eu tive um sonho com o senhor. Falou, minha irmã, qual foi o sonho? Eu sonhei que o senhor estava subindo uma escada e essa escada tinha 30 degraus. Quando chegou no 27º degrau, o senhor resolveu descer. Olha, ele havia dito que passaria 30 dias sem comer o bolinho da mulher dele. No 27º bolinho, no 27º dia, ele comeu o bolinho. Ou seja, foi um jejum muito longo. Se isso é verdade, eu não sei, mas eu ouvi alguém contar isso. Agora eu vou falar para o senhor uma que eu fiz. Eu fiz um jejum de Daniel de não comer carne. E foi uma semana eu estava quase desmaiando de fraqueza, só comendo verdura. Então, jejum longo, que nem o senhor falou, jejum longo é muito fácil de você abandonar ele. É muito fácil. Porque você vai se enfraquecer. E pode não conseguir chegar àquele objetivo ali. Claro que depende muito de uma pessoa para outra pessoa. De uma pessoa para outra. Mas o mais eficiente do jejum é o jejum de curto período. É o curto período, 2, 3 dias. E você vamos pensar aqui no seu... Nós vamos chegar lá, depois nós vamos tocar para frente. Jejuar nada mais é do que se abster da que mais gostamos. O fato é que nós não sabemos jejuar como devemos. Vamos ver se nós aprendemos por meio da palavra. Vamos ver. Temos ouvido dizer de pessoas que jejuam longos dias, em seguida passam mal. Logo, o seu jejum nada mais é do que jejum de tolo. O senhor mesmo acabou de falar isso aí. Jejum de Daniel, passou sem comer carne, quando viu estava tão fraco que necessitando da carne. E até porque tinha o costume da carne, né? Isaías 58:5 diz assim, seria este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco. Junco é aquela madeira, aquela caninha muito comum na beira do Nilo, ela arca, né? Estaria debaixo de si, sabe o que precisa? Chamaria tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Veja que o Senhor coloca uma coisa aqui. Irmão Cleide, e essa é a nossa interpretação de jejum. Essa é a nossa. Essa é a nossa.
Não é nem, como se diz, Deus não está falando só com aquele povo, está falando conosco. Porque quando nós pensamos em jejum, nós já pensamos nessa situação. Nessa situação. Nós já pensamos nisso daí. Aliás, aqui dentro de Campo Grande tem uma igreja que chega um determinado período, toda a liderança se veste de saco. Toda a liderança da igreja se veste de saco. Como se fosse um fato de humildade ou coisas parecidas. Mas, na verdade, cada um com suas questões, né? Chamaria tu a isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Ou seja, que você abstenha-se daquilo que você gosta, que fica de cabeça baixa, demonstrando aquilo que você está fazendo, isso é aprazível ao Senhor? De forma alguma, né? Então, vamos ver. Percebem que nada adianta o jejum se ele não estiver de acordo com as práticas da nossa vida. Ou seja, não adianta eu oferecer um jejum ao meu Deus em pecado. Não adianta eu oferecer em jejum ao meu Deus de mal com o Senhor. Não adianta eu oferecer um jejum falando mal do irmão, da irmã. Não adianta. Meu jejum não vai adiantar nada. Eu tenho que colocar práticas na minha vida a fim de que o meu jejum alcance o seu objetivo. E quais são essas práticas? Olha aí. O jejum que eu escolhi. Olha lá. Solte as ligaduras da impiedade. Desfaça as ataduras do jugo e deixe livres os oprimidos. E despedace todo o jugo. Olha o que o Senhor está falando. Ele está sendo bem claro. Solte as ligaduras das impiedades. Vamos ver cada uma dessas coisas aí, cada uma dessas partes aí, para nós entendermos qual é o jejum que o Senhor quer. Vamos lá. Soltar as ligaduras da impiedade. O que é isso? Aqui nós temos dois aspectos dessa impiedade. Tá? Segunda palavra, são dois aspectos. O primeiro, diz respeito a fazer o bem. Então o jejum que agrada a Deus consiste na prática do bem. Na prática do bem também. Delas, né? Na prática do bem por um lado e na prática do abandono do ímpio, daquilo que não agrada a ele, tá? Olha lá. Primeiro diz respeito, ou seja, piedade, compaixão, dó, misericórdia. Olha o que a Bíblia diz sobre piedade. E se o teu irmão ou irmã estiverem nus, estiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, está faltando aí a piedade. Eu tenho condições de ajudar o meu irmão, mas não ajudo. Ah, que se dane ele que vai caçar. E essas são práticas cristãs. São práticas cristãs que precisam ser observadas. Ou seja, às vezes nós observamos num jejum de se abster do alimento e nos esquecemos destas coisas práticas. É esse que é o detalhe do jejum. Ele não pode se esquecer daquele e praticar este. Não, os dois. Vamos analisar o que Jó diz. Jó diz assim, veja aí, se algum dia eu deixei aquele que veio até mim sair de mão vazia, se algum dia eu tirei o direito do trabalhador, se algum dia eu abandonei o órfão, a viúva, Jó fala isso, entendeu? Entra isso na parte de piedade. Então não adianta eu saber aquilo que eu devo fazer e não faço, porque olha aí o que diz, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Adianta jejum no pecado? Não adianta. Então, só o simples fato de eu não fazer bem, eu estou cometendo pecado. Já está cometendo pecado. Se eu ver então uma pessoa precisando de alimento, como a palavra diz, somente orar por ele, jejuar por ele, mas não atender a sua necessidade, eu tendo condições, eu estou cometendo pecado. Se o senhor tem condições de ajudar e não ajuda, ou seja, o senhor só diz aí, como diz Tiago, aquietai-vos e fartai-vos. Como ele vai se fartar?
Como ele vai se fartar? Não tem como. Eu tenho condições de ajudar, então eu vou ajudar. Nisto é reconhecido o jejum por meio da piedade. Piedade. O outro aspecto das ligaduras da impiedade, está aí, ó. Parece que não, mas por esta causa, por não fazermos o bem àquele que precisa, o nosso jejum poderá não surtir o efeito desejado. A palavra do Senhor é tremenda. Ela não deixa escapar nada, ela está aqui em tudo, todos os aspectos, né? O outro aspecto da impiedade está aí, ó. Fazer as coisas impiamente. Ei, como assim? Como assim? Como fazer as coisas impiamente? Vamos ver. A transgressão do ímpio diz no seu íntimo: não há temor de Deus perante os seus olhos. Ou seja, quando eu penso como ímpio, não adianta o meu jejum. Não adianta o meu jejum. O jejum só vai ser aceito quando eu tiver aquele temor de Deus, sabendo que ele está sendo oferecido no tocante a humilhar-me perante ele. Ora, se eu não pensar assim, se não agir assim, meu jejum está sendo jejum de ímpio. Irmão Cleide, se a gente olhar nesse sentido, a gente vai observar que o jejum que agrada a Deus não é aquele jejum que apenas para nós, mas aquele jejum para agradar os outros. Aliás, o jejum que agrada a Deus não é o jejum apenas para nós, mas aquele jejum que ajuda o outro. Esse é um jejum. O jejum não pode ser somente para mim. O jejum ele tem que favorecer também os outros. A princípio, o jejum ele pode ser só para a sua vida. Ele pode ser só para a sua vida. Não tem problema. Mas o melhor do jejum é que o Senhor tenha coletividade em torno dele. Por quê? Olha o que Jesus disse, quando o esposo for tirado, aí eles vão jejuar. Por quê? Naquele momento que Jesus estava com ele, o jejum era em favor deles. Então, pode fazer o jejum só pelo propósito, só pelo individual? Pode exercer sim. Eu quero responder a pergunta do meu irmão. Ele perguntou qual é a diferença entre jejum e propósito. Jejum, ele precisa estar dentro de um propósito. Eu não posso oferecer um jejum pelo simples fato de oferecer. Aliás, e neste ponto tem um detalhe impressionante. Eu não vou citar a cantora, mas teve uma cantora que falou assim: ei, esses pastores gordinhos vão jejuar para emagrecer. Ei, aí que adianta esse jejum aí? É fazer dieta, meu amigo. Aí não é jejum, é dieta. É dieta. Para emagrecer é dieta. Não aí é dieta. Então, o jejum ele tem que estar dentro de um propósito. Não existe jejum sem propósito. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente isso daí, tá? Só respondendo a pergunta do meu irmão aí. Não existe jejum sem propósito. Ele precisa... aliás, a pergunta do irmão Armindo, né? A pergunta do irmão Armindo. Irmãos que quiserem fazer pergunta, pode fazer a pergunta. Presbítero Armindo. Meu celular acabando a bateria, não estou conseguindo acessar mais. Aí o Natan vai colocar para nós ali, a gente vai responder para você, em nome de Jesus. Mas faça a sua pergunta, faça igual o nosso querido irmão Armindo, pastor Armindo, que fez a sua pergunta e teve a resposta. Amém? Meu querido, então, quando eu ajo impiamente, o jejum não tem, porque o ímpio diz no seu coração: não há Deus. Ei, então por que eu vou jejuar? E aliás, irmão Cleir, não é só o cristão que jejua, né? Não é só o cristão que jejua, não. O jejum é uma prática, inclusive o próprio Senhor Jesus falou a respeito dos escribas e dos fariseus que não sendo de Cristo, não conhecendo a Cristo, portanto não sendo cristãos, jejuavam e oravam. Os discípulos de João Batista, porque não eram discípulos de Jesus ainda, não. Eram discípulos de João Batista, oravam e jejuavam. Não é exclusividade cristã, não. O jejum, ela não é somente ao povo cristão.
O jejum os budistas, por exemplo, no Tibete, oferecem longos períodos de abstinência de várias coisas. Aí, então, há uma diferença de um jejum que eu posso fazer, um jejum de acordo com a vontade de Deus, um jejum que agrada a Deus. É o jejum que agrada a Deus, tá? Então, nesse propósito, quando nós olhamos o salmista Davi falando que o ímpio diz não há Deus, nós vamos encontrar o Samuel falando para Saul: dos ímpios procede a impiedade. Ora, por que Samuel fala isso daí? Saul sabia que tinha um Deus, havia recebido uma ordem de Deus e fez ao contrário, agiu como ímpio. Ele é interessante assim, para quem não conhece a palavra de Deus, os ordenamentos da palavra de Deus, parecia que estava fazendo a coisa certa, porque ele apresentou sacrifícios a Deus. Porém, o que ele fez, na verdade, foi um ato de desobediência, porque não era ele a pessoa escolhida por Deus para trazer tal sacrifício. Mas ele já vinha fazendo coisas erradas. A ordem era para que ele não poupasse vida quem tivesse fôlego. Não deveria ser poupado ninguém. Ele guarda as melhores das ovelhas, as melhores das vacas. Tanto que Samuel fala para ele: e este balido que eu ouço no arraial? Por quê? Aí Samuel diz isso para ele: olha, dos ímpios procede impiedade. Então, esse é um jejum que não vai surtir efeito se eu não soltar essas ligaduras. Não vai ter efeito o jejum diante do Senhor. Se eu não trouxer para o lado da prática do bem e agir de fato como o Senhor pregou na sexta-feira, como verdadeiro cristão. Bom, Cleide, deixa eu fazer uma pergunta, essa é minha, pessoal. O jejum não faz com que eu venha a ser mais próximo de Deus para fazer essas práticas? Ou seja, o jejum não vai me trazer um quebrantamento que faça com que eu seja mais cristão? Se o senhor aguentar o propósito do jejum, é isso que ele vai fazer. Por quê? Qual foi o período do seu jejum? Meu período de jejum, 90 dias, um exemplo. Mas no 30º o senhor quebrou ele, o senhor não aguentou. Então não lhe aproximou de Deus. Não lhe aproximou, muito pelo contrário, lhe estagnou. Então, o jejum, ele tem esta finalidade. Ao mesmo ponto, como diz o salmista que nós vimos anteriormente, castiguei a minha alma, é no sentido de humilhar-se. E quando eu vejo humildade, eu encontro o quê? Humilha-te, pois, debaixo da potente mão de Deus, que Ele te exaltará. Então, quanto mais o Senhor jejuar e pôr esse jejum de acordo com a vontade do Senhor, dentro dos propósitos do Senhor, ou seja, soltando as ligaduras da impiedade, qual nós acabamos de ver, agindo também assim, olha, a pessoa que pensa desta forma não irá oferecer o jejum. Nós vamos entrar agora na segunda parte do versículo de Isaías. Que desfaça as ataduras do jugo e deixa livre os oprimidos. Desfazer as ataduras do jugo. Primeiro, eu tinha o quê? Que solta as ligaduras da impiedade. Ou seja, eu vou praticar o bem e vou ter Deus como principal da minha vida. O que seria as ataduras do jugo aí? Vamos lá. O que é as ataduras do jugo? O que é um jugo? Vamos lembrar de uma passagem bíblica, aí você já vai matar o que é atadura. Quando Roboão assume o reinado no lugar de Salomão, os anciãos vão até ele e falam assim: ei, teu pai nos colocou um peso muito grande, retira isso de nós. Aí ele, em vez de consultar os anciãos, que eram os que dirigiam
a nação, consultou os jovens, né? Aí, aqueles jovens falaram para ele, não, fala o seguinte, o mindinho do meu pai, o meu dedo mindinho é mais grande do que as costas do meu pai. Então, ou seja, eu vou pôr mais jugo sobre vocês. Eu vou pôr mais peso sobre vocês. Então, agora vamos ver o que é ataduras. O que é isso? Atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem nos ombros dos homens, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Isso aí Jesus fala para quem? Para os fariseus. E aí a gente dá para entender, assim, nesse caso, ficava difícil, né? Ficava difícil a pessoa servir a Deus por causa do peso que eles colocavam para servir a Deus. Não, aqui, aí o que é atadura? Eu já vou responder a pergunta da irmã Regina aí, tá? Aliás, eu vou entrar, irmã, é o seguinte, não adianta a senhora se abster de um alimento sem um propósito. A senhora tem que fazer um propósito. Por que é que eu estou me abstendo deste alimento? Por quê? Porque, vamos pensar aqui, eu preciso me aproximar do Senhor e se eu estiver fazendo isso daqui, eu não vou chegar lá. A senhora está colocando uma abstinência num propósito. Agora, lhe digo que nem todo propósito precisa de jejum. Esse é o detalhe. Nem todo propósito precisa de jejum, mas todo jejum precisa de um propósito. Entenderam? Fui mais claro aí? Não é só jejuar por jejuar. Não é só jejuar por jejuar. Tem uma passagem bíblica que os judeus, eles consultaram Deus, dizer, Senhor, nós vamos fazer esse ano como nós fazemos todo ano, jejuando se eu não me engano, acho que no segundo e no 10º, né? No 7º, é uma coisa... Isso. E aí entra essa outra passagem que o Senhor diz ali, né? Então eles jejuavam porque eles tinham costume de jejuar todos os anos naquele período. Isso. Até chegar o momento eles questionarem, Senhor, mas eu preciso fazer isso, né? Isto é as ataduras de jugo. Isso daí, aí eles diziam assim, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, vocês não podem fazer isso, aquilo, mas eles mesmos faziam. Ou seja, dificultando as coisas para as pessoas para se aproximar de Deus. Exatamente. Então, olha, que desfaz as ataduras dos jugos. Ora, vamos ver aqui o negócio. Semana Santa. Não pode comer carne de vaca. Carne vermelha, é pecado. Isso é um jugo. Isso é um jugo que foi colocado em cima da humanidade e muitos praticam isso até hoje. Deixa eu completar aqui. A hora que a gente entende a palavra do Senhor, a gente vai se ver livre disso. Vai cortar este jugo, acabou. Isso é soltar as ataduras. Porque quer dizer que vai ser pecado comer carne de vaca só nesse período. Depois não é mais pecado, não. Isso é atadura, isso é jugo. E o Senhor fala, olha, que desfaça as ataduras. Quando eu era guri, tinha uma mania assim, não varre a casa na sexta-feira à noite, na sexta-feira santa, porque você está varrendo a cabeça de Cristo, sei lá, era relaxismo mesmo. Isso é desfazer a atadura. Não se tirava leite de vaca na sexta-feira santa, porque saía sangue do peito da vaca, das tetas da vaca, era de preguiçoso. Isso é soltar as ataduras, é desfazer as ataduras. Isso é tirar o jugo. Ora, a hora que eu ensino as pessoas que isso tudo é errado, que isso tudo não condiz com a realidade, eu estou deixando livre os oprimidos. Eu estou libertando os oprimidos daquilo. Este é o jejum que agrada a Deus. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Irmão Cleir, um interessante que a palavra de Cristo, o fardo de Cristo, que você olhar, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A
As pessoas, quando às vezes se aproximam de Deus, elas já ficam preocupadas no que ela vai ter que abandonar, né? Do que ela vai ter que fazer, no que vai ter que abandonar, e a questão do sacrifício que ela tem que fazer, na maneira que tem que se comportar, porque todo mundo está vendo agora. E eu lembro de um fato que quando eu me converti, eu fui jejuar. Aliás, eu estava jejuando constantemente, só que o pastor conhecia a minha situação e sabia que eu passava fome, porque a gente veio do mundo e não sabia controlar as coisas, era novo no trabalho ainda, e eu comia constantemente arroz seguidas vezes. Assim, mas você não precisa jejuar, porque a sua vida já é uma vida de jejum. Você precisa, na verdade, que Deus te abençoe, né? E você comece a se alimentar melhor. Porque na verdade eu era bem magrinho, porque eu comia mal, né? E além de tudo isso ainda jejuava, achando que estava fazendo algo de bom para Deus. E na verdade o pastor me corrigiu, falou, não, você já leva uma vida de jejum. Ele tirou o meu jugo, porque eu achava que para servir a Deus eu precisava estar nessa situação. O que ocorre hoje em dia é que, ainda nos dias de hoje, né, como o senhor acabou de dizer, a pessoa não quer vir para a igreja porque ele acha que a hora que ele chegar dentro da igreja, ele tem que abandonar os amigos. Quem falou isso? A única coisa que o Senhor requer de nós é que nós deixamos as práticas das coisas erradas. Aquele que roubava, não rouba mais. E isso não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Não. Isso é o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar, exatamente, né, a pessoa dando liberdade para Deus para isso, é lógico. E a pessoa, com o tempo, ela vai abandonando todas as práticas erradas que ela fazia. Todas as práticas erradas que ela fazia, com o tempo. Então, por isso que hoje as igrejas, porque a pessoa, quando vai, já vão colocando pesos em cima. Não porque você agora é cristão, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Espera aí, meu amigo, não é assim. Deixe o Espírito trabalhar, que ele vai tirando progressivamente de você isso. Ora, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E às vezes... E vai mais longe ainda, né? Só sem lhe cortar. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmão Cleire, e às vezes Deus tira coisas que ele achou que não tirava, e tem coisas que Deus não tira, porque às vezes a pessoa, ela vem com aquela visão dele de santidade, que às vezes não é aquilo que Deus tem na sua palavra para nós. Não, é uma visão que a pessoa tem, né? Exatamente isso daí. Então, meus queridos, nós temos que desfazer as ataduras dos julgos. Então eu tenho que, aquilo que eu achava que eu não podia fazer, não tem nada a ver. Isso é soltar as ataduras, desfazer as ataduras. Vamos pensar aqui, quando Paulo prega aos gentios, os da circuncisão levanta aquele problema muito sério. Não, se não circuncidar-se, não faz parte com Deus. Não era assim? E eles procuram colocar este peso em cima dos considerados gentios naquela época, que não tinha esse costume. Quando chega em Jerusalém, Tiago não vamos pôr pesos em cima de ninguém, mas vamos dizer a eles que abstenham-se da prostituição, abstenham-se do sangue sufocado, ou seja, do sangue, não comam o sangue, e tinha uma outra coisa que não era para eles fazerem. É da idolatria, fugir da idolatria. Então, ele tira aquela atadura de jugo de que, não, você tem que se circuncidar. Se você não se circuncidar, você não faz parte do reino de Deus. Eles tiram isso. Isso é desfazer a atadura. É você ter consciência de que tudo que você quer fazer e está de acordo com a palavra do Senhor, está feito. E eles queriam que as pessoas, para se tornar cristãos, eles antes tinham que se tornar judeus. Primeiro tinha que se e não tornar, é isso que Jesus ensinou. Não era isso. Então, chegamos a ataduras? Amém? Vamos à frente então. Despedace todo o jugo. Ora,
Eu tinha um problema na minha vida quando eu era mais novo, que todas as vezes que eu fosse sair e calçava primeiro o pé esquerdo no sapato, eu dava problema. E eu comecei a pôr isso na cabeça e dava problema mesmo. Era superstição. Era uma superstição, eu com aquele troço. Um dia eu falei, peraí, eu sirvo um Deus, gente. Eu não era um cara de igreja, essa coisa toda não, mas eu sempre servi o meu Deus desde a minha infância. Falei, peraí, está errado isso. Que diferença faz eu pôr o pé esquerdo primeiro, o pé direito? Não tem que ter diferença nenhuma. Isso é despedaçar o jugo. Quando você, jogador de futebol, quando vai entrar no campo de futebol, dá 3 pulinhos num pé só, outros fazem o sinal da cruz no corpo. Isso são jugos que a pessoa põe sobre ele. Eu não saí de casa sem ler o horóscopo. Irmão Cleide, 2 anos depois eu descobri que o horóscopo que eu estava lendo desse ano, ano passado, era a mesma coisinha. Era só preencher as colunas de jornais, né? Então, isso é despedaçar o jugo. É tirar essas coisas. A gente fica pondo, não corta o cabelo não sei em que período, lua nova, não sei o quê, porque não quer, lua cheia, que não cresce mais, que não sei o quê. Gente, isso são coisas que nós vamos colocando dentro de nós. E o Senhor diz que quando nós despedaçamos o jugo, é o sacrifício do jejum. Esse é o jejum que agrada ao Senhor. Ou seja, aquilo que Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso, desde que esteja dentro das normas do Senhor. Tá? Então, despedaçar o jugo é isso. Em verdade, eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ei, peraí. Eu tenho consciência de que se eu não fizer o bem, estando ao alcance da minha mão para fazer, como diz Salomão, tudo que vier à tua mão para fazer, façais com toda a vossa força. Se eu tenho consciência disso e não faço, eu estou cometendo pecado. E se eu cometo pecado, logo eu sou servo do pecado. Daí Jesus está falando isso daí, olha. Então eu tenho que tirar isso de mim. Eu tenho que mandar, não, peraí. Ora, fofoca. A fofoca é um pecado terrível. Se eu fico fofocando da vida dos outros, ei, peraí. Eu estou colocando um jugo sobre a minha vida. Um jugo do quê? De pecado. Ora, se eu quero despedaçar tudo isso, vou deixar de ser pecador de forma alguma, mas não vou à prática do pecado. Então isso é despedaçar o jugo todo aí. Então esse é o jejum que o Senhor quer que nós façamos. Que soltamos as ligaduras da impiedade, que desfaçamos as ataduras do jugo e livramos os oprimidos e que despedaçamos os jugos. Esse é o jejum que o Senhor mais agrada. A hora que nós praticarmos isso, aí qualquer jejum com propósito diante do Senhor será aceito. Aquilo que nós acabamos de falar. Nem todo propósito precisa de jejum, mas todo jejum precisa de propósito. Vamos à frente. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Salomão falando isso daí. Ora, a hora que eu confesso meus pecados e deixo, eu estou despedaçando o jugo. Porque eu encontro lá no Tito, se não me falha a memória, ele rasgou a cédula que nos condenava. Ei, se ele rasgou a cédula que nos condenava, por que eu vou querer voltar lá atrás e pôr o meu nome na cédula de novo? Para quê? Então, eu vou confessar e deixar. Quando eu confesso e deixo, eu despedaço todo o jugo sobre a minha vida. Amém? Vamos continuar aí. Passou, hein?
Então o jugo, o que o Senhor quer? Além de que nós soltamos as ligaduras da impiedade, desfaçamos as ataduras, soltamos as ataduras do jugo e desfaçamos os jugos, ele ainda diz até assim, olha, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha que coisa impressionante isso daí. O Senhor quer que nós repartimos o nosso pão. E quando fala neste pão, ele não fala apenas no alimento material. Não. A Bíblia ordena o jejum, meu irmão querido. Eu quero responder aí para o pastor Armindo. Eu até te agradeço por você estar participando com a gente aí. A Bíblia ordena o jejum. O fato é que nós precisamos ensinar de fato como é o jejum. O detalhe é o seguinte, não é que a pessoa não deva jejuar, a pessoa deve jejuar. Só que o jejum da pessoa vai ter que ser aceito por Deus. Porque se fazer jejum e continuar na prática do pecado, o jejum não vai ser recebido por Deus. Ele vai ser chamado de fariseu e hipócrita. Né? Exatamente. Será uma hipocrisia. Então ele tem que jejuar, de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos daqui a pouquinho, meu irmão Armindo, nós vamos entrar numa passagem de Joel, que vai responder essa pergunta para você aí, ó. A Bíblia ordena o jejum, tá? Nós vamos entrar em Joel e nós vamos ver isso aí, tá? Daqui a pouquinho nós vamos entrar aí. Se bem que nós já estamos a 1 hora, né? Já vamos encerrar aqui e nós vamos travar aqui e continuar na próxima terça-feira. Podemos, pastor? Beleza? Então veja bem. Então o Senhor requer que nós, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Este pão que eu tenho que repartir com o faminto não é apenas o pão físico, é falar da palavra do Senhor também. Mostrar as grandezas do Senhor, não se calar diante porque é o que nós temos visto. Pessoas que recebem bênçãos e não proclamam, não falam, não testemunham. Ora, a partir do momento que eu testemunho uma bênção, eu estou repartindo o meu pão com aquela pessoa. Por quê? Alegrai com os que se alegram e choram com os que choram, tá? E que tu recolhas em casa os pobres abandonados. E quando ouvires nu, o cubra, e não te esconda da tua carne. Então, esses são os jejuns que agradam ao Senhor. Isaías deixa bem claro, Isaías 58, vocês vão encontrar detalhadamente o jejum que agrada ao Senhor. E no 58:7 ele fala isso daí. Não é também que repartes o teu pão com o faminto? Não é que tu recolhas em casa os pobres e abandonados? Hoje em dia está difícil isso. Antigamente não. Antigamente as pessoas respeitavam as casas. Hoje não. Eram mais confiáveis, né? Eram mais confiáveis. Hoje, meu pai, por exemplo, colocou dentro da nossa casa um senhor por nome de Dublide. Aliás, está no meu livro isso. Ele colocou o seu Dublide dentro de casa sem nunca ter visto o seu Dublide. O seu Dublide era um indígena lá de Porto Murtinho e ficou na minha casa uns 15 dias. Depois da presença deste homem dentro da nossa casa, a nossa vida melhorou de uma forma extraordinária. Mas naquela época se podia confiar, hoje não. Ora, recentemente aquele pastor aqui que foi, vou falar pastor porque ele é pastor, que prendeu a mulher lá dentro no Jocondo Orsi, bateu na mulher, ele foi recolhido em uma casa lá em Manaus, ou Belém, se não me falha da memória. E lá ele aprontou com a filha do cara que recolheu ele dentro da casa. Então, esse detalhe hoje em dia é meio tenebroso. Recolher o pobre e abandonado. É meio tenebroso isso aí, porque você não sabe mais em quem confiar. Mas mesmo assim, bateu na tua porta? Atende. Meu amigo, olha, eu acabei de comer arroz com feijão, tem um pouquinho aqui, toma, sacia a tua fome.
Não vai pôr para dentro da sua casa. Então este é o jejum que o Senhor requer de nós. Este é o jejum. Nós vamos encerrar por aqui por causa do nosso tempo que deu. E na próxima terça-feira nós vamos continuar falando sobre jejum. Deixa só o versículo do profeta Joel para dar resposta para o irmão Armindo. Ah, sim. E aí nós paramos aqui. Irmãos, semana que vem nós vamos continuar com esse tema do jejum. O que vocês vão fazer? Vocês vão preparar as perguntas e fazer igual o irmão Armindo e a irmã Regina fizeram hoje. Vocês vão colocar as perguntas, o irmão Cleir vai estar respondendo as suas perguntas na terça-feira, parte 2. Jejum, a parte 2. Amém? Semana que vem. Enquanto isso, o irmão está procurando a passagem e vai dar resposta para o irmão. Eu não pus aqui. Mas Joel, se não me falha a memória, fala assim. Eu vou achar aqui, peraí. Está aqui no meu computador, tenho certeza. Qual é a outra? Quando Saul consultou com Camisa e quem apareceu Saul para abrir? Não. Já vou ir. Deixa eu pegar aqui, peraí. É Joel 3:2, se não me falha a memória, não é? Quando Saul ele vai até a pitonisa lá, ele consulta. Veja bem, por que eu tenho certeza que não era Samuel? Por que eu tenho certeza que não era Samuel? Quando nós lemos lá no Novo Testamento, Paulo deixa bem claro: não se engane, Satanás se transforma em anjo de luz. Quando eu olho a parábola do rico e do Lázaro, o que Abraão ali também é uma parábola, mas Abraão diz assim: os que estão do lado de cá não podem passar para aí, e nem daí passar para cá. Então não foi Samuel. Foi Satanás que saiu e se apresentou na figura de Samuel. Amém? Achou? Livro do profeta Joel, capítulo 1, isso. Versículo 14. 14. Santificai o jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor. Então a Bíblia manda jejuar. A Bíblia manda jejuar. Mas tem uma outra passagem, deixa eu achar aqui também. Pode encerrar aí. Irmãos, semana que vem nós vamos dar continuidade nesse estudo do jejum. Sexta-feira nós teremos live, pastor, no culto. Teremos culto às 19h30, né? 19h30 vai ter a live. Mas eu gostaria que você comparecesse. Você comparecesse no culto de sexta-feira, é presencial. E você que não pode estar no culto presencial na sexta-feira, que você assiste a live juntamente conosco, vai ser uma bênção. No domingo nós temos Santa Ceia do Senhor, em 2 horários, né? Na parte da manhã será às 9h da manhã, a primeira Santa Ceia. Tem sido uma bênção, muitas pessoas estão vindo no domingo pela manhã. E à noite, às 19h, no domingo, Santa Ceia também do Senhor Jesus. Então,
venha num desses dois horários, né? Se você quiser vir nos dois também, não há problema, né? Mas venha num desses dois horários, participe da Santa Ceia do Senhor. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma bênção, né? Participe dos estudos conosco. Toda terça-feira nós estamos aqui, nosso querido irmão Cleir, ministrando os estudos, respondendo as perguntas no nome de Jesus. Pastor Armindo, dê uma olhada em Joel capítulo 2, versículo 12. Está escrito assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns e com choro e com pranto. Aí resumiu o que foi dito, porque diz assim, convertei-vos e isto com jejum. Né? Convertei-vos e isto com jejum. Eu agradeço você que nos ouviu aí, peço desculpa porque o estudo ele ficou bastante longo e nós vamos dar continuidade nele na terça-feira que vem. Vamos continuar falando jejum a partir de onde nós paramos, ou seja, aí nós vamos entrar em alguns casos de jejum. Caso de Daniel, de Esther, de Elias, e vamos falar sobre esses casos para entendermos que todo jejum precisa de um propósito. Nem todo propósito precisa de jejum, mas todo jejum precisa de um propósito. Amém? Vamos orar. Meu Senhor, nós te agradecemos. É claro que nós falamos da tua palavra tão superficial, porque nos falta às vezes entendimento, compreensão para aprofundarmos-nos naquilo que o Senhor quer. Mas naquilo que falamos, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria e nos ajude a praticarmos aquilo que é reto aos teus olhos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém?